Essa história aconteceu comigo em janeiro. Tenho 28 anos, sou homem e moro em uma cidade turística. Um lugar bonito, com natureza abundante, que atrai gente do Brasil inteiro. Sou daqueles que gostam de conversar, de ouvir e trocar ideias. Embora no início eu seja um pouco tímido, só começo a me soltar mesmo depois que crio uma certa intimidade com a pessoa. Eu já estava solteiro há algum tempo quando eu resolvi instalar o Tinder pela primeira vez. Hoje em dia parece ser o jeito mais fácil de conhecer alguém novo. Ainda mais para quem, como eu, tem uma leve dificuldade em puxar conversa ao vivo. Depois de um tempo, dei alguns matches. Conversei com algumas meninas, troquei ideia, saí uma ou duas vezes, mas nada que empolgasse de verdade. Era tudo muito superficial, sem química, e eu acabei largando o aplicativo por algumas semanas. Até que em uma noite em que eu estava sozinho em casa, resolvi dar mais uma olhada. Foi quando apareceu uma mensagem de uma mulher que logo me chamou a atenção. A conversa dela era diferente, interessante, profunda, com um certo mistério. Era como se ela tivesse algo além da superfície. A vibe era boa, é difícil de explicar. Conversamos por dias, trocamos mensagens longas, áudios. A voz dela era bonita e envolvente. Passava uma sensação estranha de conforto e familiaridade. Comecei a confiar nela de forma quase irracional. Combinamos de nos encontrar. Gostei do fato de ela não ter pressa, que é algo raro hoje em dia. Parecia alguém que realmente queria conhecer o outro com calma. Se não rolasse nada, pelo menos eu sentia que seria uma boa companhia. Ela sugeriu um bar no centro da cidade, perto da casa dela. Era longe para mim, mas aceitei. Eu já conhecia o lugar. Calmo, música boa, perfeito para conversar. A noite estava um pouco fria, mas agradável. Quando cheguei, ela já estava sentada à mesa. Mais de perto, percebi que ela era um pouco diferente das fotos. Mais velha, talvez. O que não me incomodou, mas me fez questionar o motivo pela qual ela não usou fotos atuais. O papo fluiu bem. Rimos, nos beijamos, o clima era leve e gostoso. Mas em um determinado momento, a conversa mudou para assuntos mais incomuns. Ela começou a falar sobre espiritualidade, experiências extracorporais e encontros com divindades míticas. Eu nem entendo muito disso. Eu estava um pouco bêbado, mas entrei na onda. Achei curioso ela trazer temas meio intensos no primeiro encontro. Ela foi até um pouco insistente nesses assuntos. Até o seu olhar mudou levemente enquanto falava sobre isso. E ao mesmo tempo ela segurava meu pulso com firmeza. Achei estranho. Sei que muita gente poderia ir embora nesse momento, mas eu estava um pouco alto e também um tanto carente e não queria negar uma boa companhia. Já era tarde quando resolvemos ir embora. Como ela morava perto, me ofereci para acompanhá-la. Chegamos em frente à casa dela, trocamos mais alguns beijos e então ela me convidou para entrar. A casa era aconchegante, com chão que imitava madeira e um aroma forte de incenso pairando no ar. A iluminação era baixa, quase uma penumbra. Contra uma das paredes havia uma estante cheia de estátuas e símbolos. Alguns eram comuns, bruxas, gnomos, mas outros eram estranhos, difíceis de identificar. Alguns me deixaram um pouco desconfortável, mas eu resolvi ficar na minha, isso aí também não era da minha conta. Nos sentamos no sofá, depois de mais alguns beijos, ela se levantou e foi até a estante, ficou ali parada, encarando uma das peças. Pegou uma estatueta de madeira, voltou e sentou ao meu lado. Ela segurava com uma espécie de reverência. Falou algo sobre o significado daquilo, uma divindade obscura, talvez. A minha memória não é das melhores, e com a bebida então, pior ainda. Fiz uma brincadeira qualquer com a estatueta, e sem pensar muito, a peguei da mão dela. Na mesma hora, o clima mudou. Ela a tomou de volta com firmeza, o olhar subitamente sombrio. Ela não disse nada, apenas suspirou e devolveu a peça à estante. Depois me chamou para ir até o quarto. Nos deitamos e continuamos nos beijando. A conexão física era bem intensa, mas havia algo fora do lugar. Uma sensação de presença, como se tivesse algo a mais no quarto. Algo que eu não conseguia ver, mas eu ignorei. Eu estava bêbado, entregue ao momento. Transamos e depois eu adormeci. Horas depois, eu fui despertado por um som baixo e insistente. Um sussurro gutural vindo de algum canto do quarto. Abri os olhos devagar, confuso, tentando lembrar onde eu estava. A cabeça ainda pesada da bebida, mas o arrepio na espinha me trouxe de volta à realidade.
A escuridão parecia mais densa do que antes. Algo não estava certo. A cama ao meu lado estava vazia. Fiquei deitado, imóvel, ouvindo. O som continuava como uma prece abafada ou um lamento em uma língua que eu não compreendia. O coração começou a bater mais rápido, e uma sensação estranha se instalou no meu peito, como se algo tivesse errado de forma muito profunda, mas ainda além da minha compreensão. Então a porta do quarto se abriu, com um rangido lento. Ela entrou, caminhou até o meio do quarto com passos lentos, quase coreografados, parou por um instante, imóvel, e saiu. Não disse nada, nem me olhou. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se não me vissem. 2 minutos depois ela fez o mesmo. Entrou, caminhou até o centro do quarto, parou e saiu. O som de seus pés descalços no chão falso de madeira era metódico e agora absolutamente perturbador. Na terceira vez que ela repetiu o ritual, meu corpo gelou. Aquilo não era normal. Não era sono, era outra coisa. Ela parecia estar em transe, e algo me dizia que se eu falasse com ela naquele estado, ela nem saberia que eu estava ali. Quando ela saiu do quarto pela terceira vez, eu reuni coragem e fui atrás. Me levantei devagar, o corpo tenso como uma corda esticada. Caminhei até a porta, abri com cuidado e levei um susto tão grande que quase caí para trás. Ela estava parada ali, exatamente na frente da porta. Olhava fixamente para mim, como se estivesse me esperando. Por um instante interminável, ficamos nos encarando. Então, de repente, como se acordasse de um sonho, seus olhos mudaram. O brilho voltou, como se a alma tivesse retornado ao corpo. Sem dizer uma palavra, ela segurou meus pulsos com firmeza, os dedos gelados e tensos, e disse com uma urgência calma, porém inegociável: "Você precisa vir comigo agora." Antes que eu respondesse, ela me puxou pelo braço, guiando-me por um corredor escuro até uma porta. Quando ela abriu, um cheiro horrível me atingiu, denso e úmido, como terra molhada misturada com mofo. O contraste com o incenso leve da casa era brutal. Entrei hesitante. O quarto estava quase totalmente escuro, iluminado apenas por um abajur fraco com uma luz amarelada. No centro, um altar feito de madeira bruta, coberto por panos escuros e símbolos que eu nunca tinha visto antes. Sobre ele, velas apagadas, potes de barro, ossos pequenos, penas e estatuetas semelhantes àquela que ela havia me mostrado mais cedo. O ar ali era pesado, espesso. Parecia que eu respirava através de uma cortina de fumaça invisível. Ela se ajoelhou lentamente diante do altar. Sua respiração era ritmada, como quem estivesse prestes a realizar um ritual já praticado inúmeras vezes. Sem me olhar, estendeu uma das mãos para trás e falou com uma voz firme: "Ajoelhe agora." Eu hesitei. Todos os alertas disparavam na minha cabeça nesse momento. Eu queria sair correndo dali, mas parecia que as minhas pernas estavam dormentes. "Por favor," ela disse, "você precisa se desculpar pelo que fez." "Me desculpar," eu falei. "Pela brincadeira com ele. Você não entende, mas ele entende. Ele viu." Ela virou o rosto para mim. Seus olhos pareciam cheios de algo que não era bem medo, nem raiva. Era uma devoção. "Repita comigo." Era uma língua áspera, seca, como folhas sendo quebradas. Havia uma cadência naquilo, e mesmo sem entender, eu sentia que cada sílaba trazia consigo um peso quase físico. Eu estava ajoelhado, tremendo, em choque. O cheiro insuportável, o frio, a opressão do ambiente, a mulher diante de mim em total transe, e eu no meio de algo que claramente não entendia. Eu não conseguia repetir as palavras. Parecia que eu estava num filme de terror, daquele sem final feliz. Eu respirava fundo, mas sentia que o ar não entrava nos meus pulmões. Ajoelhado, sentia minhas mãos suando, o coração batendo tão alto que parecia preencher o quarto. Eu não tinha coragem de interrompê-la, mas também não conseguia abrir a boca. Então simplesmente permaneci em silêncio, e quando ela terminou o cântico, abaixei a cabeça. "Me desculpa," eu sussurrei. "Eu não sabia." No mesmo instante, ela deu uma risada. O meu corpo travou. O cheiro de terra podre se intensificou. Foi então que eu senti como se uma mão invisível tivesse pressionado meus ombros com força. Meu corpo pesava como chumbo. Quase caí de joelhos completamente, como se algo ou alguém estivesse me observando muito de perto.
Me senti aéreo. Mas não havia nada, apenas o silêncio opressor e a luz amarelada. Então tudo parou. O quarto ficou quieto. Ela se levantou como se nada tivesse acontecido e estendeu a mão para mim. Eu me levantei devagar, ainda tentando processar a sensação. Ela caminhou até a porta, apagou o abajur, fechou o quarto com firmeza e se virou. "Vamos?", disse ela com um sorriso leve e doce. Mas algo nos olhos dela, algo permanecia ali. Algo que me fez sentir como se ela estivesse me vendo por dentro. Como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Medo. Eu queria sair correndo dali, mas estava paralisado. E havia um medo ainda mais forte, o de provocá-la. Eu já não sabia mais do que ela era capaz. Não sabia se ela era mentalmente instável ou se algo pior estava envolvido. Então, no melhor dos meus esforços, sorri de volta, um sorriso falso e nervoso. "Claro", respondi com a voz trêmula. Voltamos para o quarto. Ela deitou e em poucos minutos adormeceu profundamente, como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, não consegui fechar os olhos. Fiquei deitado ao lado dela, com os olhos vidrados no teto. O quarto estava escuro, mas não completamente. Eu havia ficado muito impressionado com aquilo. E agora cada sombra parecia se mover. Cada ruído me fazia prender a respiração. Era como se ainda houvesse algo ali. Alguma presença quieta e paciente espreitando. A noite foi uma tortura silenciosa. A cada segundo eu implorava mentalmente para que o dia amanhecesse logo. Quando finalmente os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, senti como se estivesse emergindo de um pesadelo que durou horas. Ela despertou devagar e me olhou com ternura. "Você tá bem? Parece exausto." "Ah, é só o sono mesmo", desconversei. "Preciso ir, eu tenho um compromisso cedo hoje." Ela assentiu um pouco desconfortável, mas sem insistir me acompanhou até a porta. Nos despedimos com um beijo curto, seco. Então eu saí. Corri sem olhar para trás. Meu coração só começou a desacelerar mesmo quando cheguei ao meu carro. Me sentei atrás do volante. Respirei fundo e fiquei ali por vários minutos, encarando o nada. Na minha mente, eu só tinha uma certeza. Eu não queria ver aquela menina nunca mais.